Olá, pessoal! Finalmente o exame 34 aconteceu, né? Agora a gente está livre para esperar o resultado. Uns mais otimistas do que outros, né? Mas passou. Agora é descansar um pouco e voltar aos poucos à rotina normal da vida, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a correção da peça prático profissional, que caiu uma RT, uma reclamação trabalhista, ao contrário do que muitos previam e apostavam, né? Reclamação trabalhista ali teve um índice baixo de apostas na reclamação trabalhista, que é uma brincadeira que todo mundo faz quando vai chegando perto do dia da prova. Foi uma reclamação trabalhista mediana, não foi das mais complicadas, nem das mais longas, mas deu um trabalhinho, né? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com a reclamação trabalhista, com a peça. E no próximo vídeo eu faço a correção das questões, como a gente sempre trabalha aqui no canal. Vamos começar lembrando que na hora da sua prova, sempre que você for treinar fazer qualquer peça, a primeira leitura você faz sem marcar nada, para identificar quem é o seu cliente e qual é a peça. Senão você sai marcando tudo, você não sabe qual é a peça, você não sabe o que é a informação principal. Na segunda, já sabendo que se trata da peça que você vai elaborar, aí sim você vai fazer as marcações relevantes no seu enunciado. Então imagina que aqui a gente já fez a primeira leitura, a gente já sabe que é uma reclamação trabalhista e o nosso cliente é o Heitor, o pobre do Heitor. Então vamos lá? Vamos ver? Vou fazer a segunda leitura agora com as marcações relevantes. Heitor Agulhas, então o Heitor Agulhas é o nosso cliente. Heitor Agulhas trabalhava na sociedade empresária Porcelanas Orientais Limitada, é a reclamada, desde 26/10/2020, data da admissão, exercendo a função de vendedor na unidade localizada em Linhares, Espírito Santo. Então, você vai endereçar para onde? Para a Vara do Trabalho de Linhares, local da prestação de serviços. E recebendo, em média, a quantia equivalente a um salário mínimo e meio por mês a título de comissão. Bom, se ele receber um salário e meio por mês, já vai te chamar a atenção para a justiça gratuita. Em janeiro de 2022, o dono do estabelecimento resolveu instalar mais 2 prateleiras na loja para poder expor mais produtos e, visando economizar dinheiro, fez a instalação pessoalmente. As prateleiras foram afixadas logo acima do balcão em que trabalhavam os vendedores. Ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual e por isso as prateleiras não foram afixadas adequadamente. No dia seguinte, a instalação mal feita, não sabia fazer e foi lá e fez. Com o peso dos produtos nela colocados, as prateleiras caíram com todo o material, acertando violentamente a cabeça de Heitor, que estava logo abaixo fazendo um atendimento. Heitor desmaiou com o impacto. Foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento, levou 50 pontos na cabeça, testa e face, resultando em uma grande cicatriz, que, segundo Heitor, passou a despertar a atenção das pessoas, que reagiam negativamente ao vê-lo. Heitor teve o plano de saúde, que era concedido pela sociedade empresária, cancelado após o dia do incidente e teve de usar suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 em medicamentos para aliviar as dores físicas, além de R$ 2.500 em sessões de terapia, pois ficou fragilizado psicologicamente após o evento. Então aqui, o que você já percebe? Houve um dano causado, né, um acidente que o Heitor sofreu por culpa do empregador que instalou as prateleiras mal feitas. Então, o que você já visualizou? Dano moral pela dor sofrida, né, pelo empregado. Dano estético, porque a cicatriz causou uma repulsa nas pessoas, né, que não se sentiam bem em analisar. Você sente aí que existe um dano estético. E é sim possível acumular danos morais com danos estéticos. E além disso, você também tem um pedido de
dano material pelos gastos que ele teve, também causados pela ação, pela conduta do empregador, e também o plano de saúde que foi suspenso. Você vai perceber que a gente vai continuar a leitura, né? Você já fez a primeira leitura, que ele ficou afastado, recebendo o benefício previdenciário de auxílio acidente, né, em razão do acidente de trabalho. Nesse caso, a empresa não pode cancelar o plano de saúde, deve continuar mantendo o plano de saúde do reclamante. Mas vamos continuar. Heitor ficou afastado em benefício previdenciário por acidente de trabalho. Por auxílio por incapacidade temporária acidentária, antigo auxílio doença acidentário, código B31. E teve alta médica após 3 meses de retorno à empresa com a capacidade laborativa preservada, mas foi dispensado sem justa causa no mesmo dia. Então aqui, qual é a questão? Bom, ele ficou afastado recebendo auxílio previdenciário, né, o benefício previdenciário do auxílio doença acidentário em razão de um acidente de trabalho. E quando o empregado sofre um acidente de trabalho, quais são os requisitos para ele adquirir a estabilidade no emprego? Primeiro, ficar afastado por mais de 15 dias. E o segundo é receber o auxílio doença acidentário, né, na modalidade B31, que foi o que foi pago ao empregado. Ele ficou afastado por 3 meses, obviamente, mais do que 15 dias, e recebendo esse benefício previdenciário oriundo do auxílio do acidente de trabalho que ele sofreu. Logo, ele adquiriu estabilidade. E de quanto tempo é a estabilidade, a garantia provisória de emprego do empregado que sofre acidente de trabalho? 12 meses a contar da alta médica. Ele teve alta médica, retornou ao trabalho e logo no dia seguinte ele foi dispensado. Ora, então, a gente tem mais um pedido aí de reintegração. E quando a gente fala em reintegração, automaticamente a gente já pensa também num pedido correlato, que é o pedido de tutela de urgência, né? Lembra que a gente viu nas nossas aulas que sempre que o pedido que você estiver fazendo, esse pensamento você vai adotar para todos os pedidos. Sempre que o seu pedido não puder esperar até o final do processo, você vai pedir a tutela de urgência. Ora, o empregado era portador de uma garantia provisória do emprego. Está desempregado, passando necessidade. Você pode esperar até o final do processo, que vai durar 3, 4, 5, 6, 7 anos para ele ser reintegrado? É claro que não. Então, você vai pedir a tutela de urgência. Dando sequência, Heitor procura você como advogado, querendo propor alguma medida judicial em defesa dos seus direitos, que está desempregado, então está desempregado, sem dinheiro para se manter. Olha a justiça gratuita aí. Sentindo-se injustiçado, porque ainda precisará de tratamento médico e suas reservas financeiras acabaram. Além dos documentos comprobatórios do atendimento hospitalar e gastos, Heitor exibe a CTPS devidamente assinada pela sociedade empresária, o extrato do FGTS, onde não constam depósito dos 3 meses de afastamento pelo INSS. Então, aqui temos mais uma tese de mérito, que é do FGTS. Lembra que quando o empregado está afastado por acidente de trabalho, recebendo auxílio doença acidentário, é devido o depósito do FGTS. Então, durante todo o período que ele ficou afastado, que ele ficou sem receber, você vai pedir o pagamento do FGTS devido. Como advogado de Heitor, elabora a medida processual, a medida judicial em defesa dos interesses dele. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não configura pontuação. Nesses casos em que a lei exigir liquidação de valores, o examinando deverá representá-lo somente pela expressão R-cifrão, admitindo-se que o escritório possui setor próprio ou contratado especificamente para tal fim. Bom, então você já leu, já identificou que é uma reclamação trabalhista, já fez as marcações. Qual é o próximo passo?
elaborar o seu rascunho, colocando ali as informações principais: admissão, demissão, função, salário, jornada não tem, né? Remuneração que ele exercia, a forma de demissão, e depois fazer a estrutura da petição, começando pelo endereçamento, preâmbulo, preliminar de mérito, mérito, pedidos, requerimentos finais, valor da causa e finalização. Endereçamento, você vai endereçar para onde? Para o excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho de Linhares, Espírito Santo, ou ao douto juízo de Linhares, Espírito Santo, no preâmbulo. Por que eu falo que é importante você fazer essa estrutura no rascunho, que eu canso de falar com os alunos? Porque na estrutura você vai colocar todas as observações. E aí você vai perceber que na estrutura você vai colocar a tutela de urgência no preâmbulo. No preâmbulo, então, da sua estrutura, você vai puxar uma setinha, fazer uma observação da tutela de urgência e do artigo 300 do CPC, para na hora que você estiver colocando sua estrutura, o seu preâmbulo na peça, na folha de resposta, você não esquecer de fazer reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência e fundamentar no artigo 840 caput, parágrafo 1º e artigo 300 do CPC. E aí, obviamente, se você mencionou o CPC, tem que mencionar também o 769 da CLT. Depois, preliminar de mérito. O que são preliminares de mérito? São questões de tramitação preferencial. Tem alguma questão de tramitação preferencial aqui? Não, né? Não temos o cliente idoso, nosso cliente não é pessoa com deficiência, nosso cliente não é pessoa portadora de doença grave. Então, não tem tramitação preferencial. Mas tem pedido de justiça gratuita, que você pode colocar nas preliminares de mérito. Vai fundamentar no artigo 790, parágrafos 4º e 3º. 3º e 4º, ou 4º e 3º. Pode colocar a tutela de urgência preliminar de mérito? Pode, mas como eu sempre sugiro a vocês, por questões práticas, é melhor você colocar a tutela de urgência logo abaixo do pedido para o qual você pede a urgência. Por quê? Quando você abre a tese do pedido, você vai ter que contar a historinha toda. E aí você faz a tutela de urgência, não precisa contar a historinha desde o começo. Mas se você coloca a tutela de urgência lá no começo, lá na preliminar de mérito, você vai ter que contar o caso todo na tutela de urgência e quando for fazer o mérito, vai ter que contar o caso todo de novo. Então, só por questões práticas, mas se quiser colocar na preliminar de mérito, tá corretíssimo colocar tutela de urgência na preliminar de mérito. Depois, no mérito, você vai colocar essas teses, né, da reintegração, do dano moral, do dano estético, do dano material, do FGTS, do plano de saúde que foi cancelado, dos honorários. Nunca esqueçam dos honorários. Como eu até recomendo para os alunos, coloca na própria estrutura já os honorários de sucumbência, para você nunca esquecer de pedir os honorários numa reclamação trabalhista. Depois vem os pedidos, que você repete, sempre lembrando de colocar a indicação do R-cifrão, né, para demonstrar que tem um valor econômico. Requerimentos finais e valor da causa e a finalização. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz, como ficaria mais ou menos a elaboração dessa reclamação trabalhista, para você comparar com o que você fez, se você fundamentou nesses dispositivos legais, e qualquer dúvida que tenha, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Então, aqui, como ficaria o nosso endereçamento? Você vai endereçar para o douto juízo da Vara do Trabalho de Linhares, que é onde o reclamante trabalhava. Então, ao douto juízo da Vara do Trabalho de Linhares. Heitor Agulhas, nosso cliente. Qualificação e endereços completos, basta colocar qualificação e endereços completos. Vem a presença de Vossa Excelência, por seu advogado que essa subscreve, procuração em anexo, né? Se está aparecendo pela primeira vez no processo, tem que juntar a procuração. Com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com base, muita atenção, no artigo 840 caput, parágrafo 1º da CLT, e artigo 300 do CPC, que é da tutela de urgência, e artigo 679 da CLT, que é o que diz que você usa supletivamente o CPC. Propor reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência, pelo rito 3 pontinhos, em face de
Porcelanas Orientais Limitada, qualificação e endereço completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. O que pontua nesse endereçamento? Pontua você colocar a qualificação e identificação das partes corretamente. Pontua você colocar corretamente o artigo 840 caput, parágrafo 1º da CLT e o artigo 300 também do CPC e colocar a reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência. Se você esqueceu de algum desses pontos, perde mais ou menos um 0,1, 0,05, vai depender de como for a distribuição de pontos, né? E aqui no endereçamento já pontua também se você endereçar para a Vara do Trabalho de Linhares. Bom, dando sequência, você vai fazer a preliminar de mérito. O que você vai colocar na preliminar de mérito? Justiça gratuita, né? O reclamante recebia, em média, como remuneração, o valor de um salário mínimo e meio. Além disso, está desempregado, sem condições de manter o seu sustento. Onde está falando isso? No enunciado. Sendo assim, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º e 4º, da CLT. Então, aqui nesse caso, a pontuação é pela fundamentação, que ele é desempregado, e fundamentar no artigo 790, caput e parágrafo 1º da CLT. Dando sequência, a sua primeira tese de mérito, gente, lembrando que a ordem que você pede não altera de forma alguma, né? O importante é constar. Então, primeira tese de mérito de reintegração. Lembra, um parágrafo para o fato, um parágrafo para o fundamento e um parágrafo para o pedido. O reclamante ficou afastado das atividades laborais, recebendo benefício previdenciário por acidente de trabalho por 3 meses. Logo após o seu retorno ao trabalho, foi dispensado sem justa causa, enquanto era portador de garantia provisória do emprego. De acordo com a súmula 378, item 2 do TST, para que o empregado tenha direito à estabilidade em caso de acidente de trabalho, são necessários 2 requisitos: afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário. Tendo em vista que o reclamante permaneceu afastado recebendo benefício previdenciário por acidente de trabalho por 3 meses, faz jus à garantia provisória do emprego pelo período de 12 meses a contar da alta médica, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213, de 91. O que você vai pontuar aqui? Provavelmente a indicação da súmula 378 e do artigo 118 da Lei 8.213 e, obviamente, a fundamentação que ele tem direito à estabilidade no emprego, né, porque ele cumpriu os requisitos de afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário. Seu pedido é, diante do exposto, requer a reintegração do reclamante ao emprego. Então, se você pediu a reintegração, você pode esperar até o final do processo para ser julgada essa reintegração? É claro que não, né? E aí, olha só, como você já abriu a tese de mérito aqui em cima, você já narrou o caso que o reclamante ficou afastado, blá, 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 aqui, logo na tutela de urgência, você não precisa contar a historinha toda de novo. Basta dizer que o reclamante foi dispensado sem justa causa enquanto era portador de garantia de emprego. Aqui também você vai abrir um parágrafo para o fato, um para o fundamento e aqui embaixo um para o pedido. Olha só. Nos termos do artigo 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência sempre que restarem caracterizados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou, aqui é ou, o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito verifica-se pela dispensa do empregado durante a estabilidade, afrontando o artigo 118 da Lei 8.213 de 91. O perigo de dano caracteriza-se pela situação de desemprego do empregado, sem condições de manter o seu sustento. Há ainda o risco do resultado útil do processo, uma vez que a estabilidade do emprego é apenas por 12 meses. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para reintegrar o reclamante de imediato ao emprego. Então, aqui, ó, o que você vai pontuar se você colocou na sua peça? O artigo
300 do CPC, falar quais são os requisitos, né, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mencionar o artigo 118 da Lei 8.231 e contextualizar. Gente, é sempre muito importante, sempre que você traz algum requisito, algum pressuposto de qualquer que seja, você contextualizar, dizer quais são os requisitos. Por que eu estou pedindo tutela de urgência aqui? Porque preenche os requisitos do artigo 300 do CPC, que é probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Mas basta dizer isso? Não, você precisa contextualizar. Você precisa dizer que a probabilidade do direito foi o artigo descumprido pela empresa. Qual que foi o artigo descumprido? O artigo 118 da Lei 8.213, porque a empresa dispensou o empregado no curso da estabilidade. Então, tem a probabilidade do direito. Houve a violação da lei. O perigo de dano, olha, o reclamante está passando fome, ele está desempregado, então quanto mais tempo demorar, mais tempo ele vai passar fome e vai morrer de fome, coitadinho do Heitor. E tem o risco ao resultado útil do processo. De que adianta julgar procedente a reintegração do empregado daqui a 5 anos, sendo que ele não tem mais estabilidade no emprego? Então tem também o risco ao resultado útil. E são esses pontos que você precisa contextualizar no seu enunciado. Dando sequência, pedido de dano moral. Aqui o fato ficou um pouquinho grande, mas fugiu um pouquinho da regra. O dono do estabelecimento, mas você vai continuar sempre fazendo fato, fundamento e pedido. O dono do estabelecimento em que trabalha o reclamante resolveu ele mesmo fazer a instalação das 2 prateleiras acima do balcão em que trabalhavam os vendedores. Ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual, não afixando as prateleiras adequadamente. No dia seguinte, a instalação mal feita, as prateleiras caíram com todos os produtos, acertando violentamente a cabeça do reclamante, que desmaiou com o impacto, recebendo 500 pontos na cabeça, testa e face. De acordo com o que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. No caso em tela, estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. E agora eu vou dizer quais são eles. Olha, o dano verifica-se pela dor e sofrimento causado ao reclamante, que após o acidente, com dores físicas e o sofrimento psicológico em razão do abalo emocional. O nexo está presente uma vez que o dano causado ao reclamante decorreu da conduta do reclamado, ao não fixar a prateleira adequadamente. No mesmo sentido, são os artigos 223b, 223c e 223g, todos da CLT. Então aqui, muito provavelmente, o que vai pontuar quando você fizer na sua peça? Pontua você fundamentar no artigo 186 e 927 ou nos artigos 223 BCG, a famosa vacina BCG. Esses são os fundamentos da responsabilidade civil. Pode fundamentar em todos eles, mas se você colocou só o artigo 186, 927 do Código Civil ou só o 223B, 223C e 223G, vai pontuar da mesma forma. E, obviamente, né, dizer que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e indicar quais são eles: ação e omissão, dano e nexo, e contextualizar, igual fizemos aqui, assim que você fundamenta o seu pedido. Diante do exposto, requer a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R-cifrão. E aí o que a gente conversou também nas nossas aulas de reclamação trabalhista, sempre que chegar nos pedidos, você vai pensar: esse pedido tem natureza indenizatória ou tem natureza salarial? Porque se tiver natureza salarial, vai ter o quê? Reflexos nas demais parcelas contratuais e rescisórias. Se não tiver, se tiver natureza indenizatória, você pede sem a condenação, sem os reflexos. Dano moral, como o próprio nome diz, você está pedindo que a indenização por danos morais. Logo, não tem pedido de reflexos aqui. Outro pedido de dano estético, sim, é possível você acumular dano material com dano estético. E aqui você vai pedir a condenação por dano estético. Fato, fundamento
e pedido. Ele ficou com uma cicatriz, né, que incomodava as pessoas que olhavam. Após o acidente de trabalho sofrido, o reclamante foi socorrido levando 50 pontos na cabeça, testa e face, o que acabou resultando em uma grande cicatriz, que passou a despertar a atenção das pessoas, que passaram a reagir negativamente ao vê-lo, ou seja, isso traz um constrangimento, né? Os artigos 223b, 223c e 223g da CLT, os 223b-CG, estabelecem que aquele que cause dano de natureza extrapatrimonial a outrem fica obrigado a repará-lo. A mesma coisa que os artigos 186 e 927 aqui no final, né? O dano causado pelo reclamado resultou em dano estético ao reclamante, uma vez que a cicatriz deixada no rosto do reclamante fez com que as pessoas reagissem negativamente ao olhar para o trabalhador. Restou evidenciado o abalo à imagem e à sua autoestima, gerando direito à indenização pelo dano estético. No mesmo sentido, são os artigos 186 e 927. O que é que você iria, então, pontuar nesse tópico? Fundamentando nos artigos 223 BCG da CLT ou 186 e 927 do Código Civil, alegando o dano estético, né, que foi causado um dano estético, porque feriu a imagem, a autoestima do empregado. Então, aqui o fundamento é pelo dano estético. E aí você vai requerer a condenação da reclamada no pagamento de indenização por dano estético, no valor de R cifrão, 3 pontinhos, aqui também, né, tem natureza indenizatória. Parou por aí os danos? Não, ó, tivemos dano moral, dano estético e agora os danos materiais, porque ele teve despesa, né? Além do abalo emocional e estético sofrido pelo reclamante, este também teve prejuízos materiais, oriundos dos gastos com medicamentos, em R$ 1.300 e R$ 2.500 em sessões de terapia por culpa do empregador. Ele gastou, né, R$ 1.350 em medicamentos e R$ 2.500 com sessões de terapia por culpa do empregador, né, em razão do dano causado pelo empregador. Os artigos, de novo, 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. O dano causado ao reclamante decorreu da ação do reclamado ensejando a reparação civil. Além disso, o artigo 949 do Código Civil estabelece que, no caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor deverá indenizar o ofendido das despesas de tratamento e de todos os gastos despendidos pelo ofendido. Sendo assim, o reclamado deverá indenizar a reclamada com as despesas com o tratamento. Então, aqui o que pontuaria? Pontuaria você ter mencionado, fundamentado no artigo 186 e 927, de novo, do Código Civil, fundamentar no artigo 949, também do Código Civil, e pedir o ressarcimento pelas despesas, né, do tratamento oriundos dessa conduta do empregador do dano causado. Diante do exposto, requer a condenação do reclamado em danos materiais pelos gastos com o tratamento do reclamante, no valor de R$ 3.850. E aí eu já vou antecipar, já sei que você vai me perguntar, precisava colocar esse R$ 3.850? Bom, vocês têm os dois valores, né? O ressarcimento pelos danos materiais é sobre o prejuízo causado, o valor material. Você tem esse valor aí. Sugiro que coloque, quer dizer, que tenha colocado, porque a prova já foi. Não sei se a FGV vai pontuar o valor. Se você tinha informação, você pode colocar sem medo disso, identificar a sua prova. Mas se você não colocou o valor, eu também acredito que nesse caso a FGV não tenha atribuído pontuação específica a esse valor que você liquidou. Mas aqui, como o enunciado trouxe essa informação para a gente, né, do valor do dano causado, eu quis colocar essa informação aqui para vocês. Tá certo? Então, próximo pedido de FGTS. Mais uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar. Eu sei que tem alunos que colocaram dano moral, dano material e dano estético numa tese só. Pode? Pode, né? Não tem
em lugar nenhum dizendo que você tem que fazer um tópico para cada tese de mérito. Por que eu falo para fazer um tópico para cada tese de mérito? Para ficar mais claro para a pessoa que estiver corrigindo. Lembra que você está fazendo a prova para alguém corrigir. E quanto mais claro tiver, melhor. Assim você evita ter que entrar com um recurso. Porque às vezes você colocou tudo num tema só, num parágrafo só, e aí às vezes não ficou tão claro para a pessoa que está fazendo a correção que você fundamentou todas as 3 teses e pediu a indenização por todas as 3 teses. Para você fazer numa tese só, você tem que ser muito claro. Caso contrário, a chance da pessoa que estiver corrigindo a sua prova não ver e retirar a pontuação, seja do dano estético, de algum que ele não visualizou ali, é grande. E aí você não quer ter que recorrer depois, né? Não vamos pensar em recurso agora. Então, o ideal é que você sempre faça um tópico para cada tese de mérito, certo? Então, dando sequência aqui, a próxima tese de mérito é do FGTS, né? Que não foi recolhido durante o afastamento previdenciário. Olha, fato, fundamento e pedido. Durante o período em que o reclamante ficou afastado das atividades laborais, não foram efetuados os depósitos do Fundo de Garantia do Trabalhador, conforme constante dos extratos do FGTS. Nos termos do artigo 15 e parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, o depósito do FGTS é obrigatório no caso de afastamento por acidente de trabalho, como no caso do reclamante. Diante do exposto, requer a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS pelos 3 meses em que o reclamante ficou afastado, no valor de R cifrão, 3 pontinhos. O que pontua nessa tese? Você fundamentar indicar o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.213 e dizer que durante o afastamento previdenciário é obrigatório o recolhimento do FGTS do empregado. Próxima tese é a do plano de saúde, que estava lá bem discreta, né, no enunciado, bem ali, falando que foi cancelado. O reclamante teve o plano de saúde que era concedido pelo reclamado cancelado após o acidente sofrido. Nos termos da súmula 440 do TST, é assegurado o direito à manutenção do plano de saúde oferecido pela empresa ao empregado, mesmo durante a suspensão do contrato de trabalho, em virtude de auxílio-doença acidentário. Como o reclamante ficou com o contrato suspenso em razão do acidente sofrido, recebendo benefício previdenciário por acidente de trabalho, o plano de saúde não poderia ter sido cancelado. Então, o que você vai pontuar aqui se você informou? Súmula dos 440 do TST. É isso que pontua e, obviamente, você fundamentar dizendo que se o afastamento é por acidente de trabalho, a empresa fica obrigada a manter o plano de saúde. Então, diante do exposto, requer o restabelecimento do plano de saúde do reclamante no valor de R cifrão, 3 pontinhos. Não esquecer de indicar em todos os pedidos o R cifrão, 3 pontinhos, né? Você não vai ter que liquidar, mas vai deixar a informação da indicação do valor, R cifrão, 3 pontinhos, R cifrão, 3 pontinhos. Terminado os méritos que você colocou dos pedidos, você não pode esquecer nunca, jamais de qual? Honorários advocatícios, né? Não vai aparecer no enunciado, mas você vai ter que colocar os honorários. Você não vai trabalhar de graça, né, gente? É sua comida, por favor. Não se esqueça dos honorários advocatícios. Nunca, nunca nessa vida. Requer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, correspondentes a 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 791-A da CLT, no valor de R cifrão, 3 pontinhos. O que pontua aqui? Você não precisa fazer fato, fundamento, pedido, é só pedir a condenação do reclamado em honorários de sucumbência, né? 15%, você pede o máximo e fundamenta no artigo 791 da CLT. Terminados as suas teses de mérito, todas elas, você vai fazer os seus pedidos, né? E aí você vai repetir cada pedido das suas teses de mérito. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para reintegrar de imediato o reclamante ao emprego, a condenação do reclamado na reintegração do reclamante, a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R cifrão, 3 pontinhos,
A condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R cifrão 3 pontinhos. A condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R cifrão 3 pontinhos. A condenação do reclamado ao pagamento de FGTS pelo período de afastamento previdenciário, no valor de R cifrão 3 pontinhos. A condenação do reclamado ao restabelecimento do plano de saúde do reclamante, no valor de R cifrão 3 pontinhos. A condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R cifrão 3 pontinhos. A concessão dos benefícios da justiça gratuita. Terminados os pedidos, você faz os requerimentos finais. Aí, como a gente sempre disse, o que é que você coloca nos requerimentos finais? São aqueles seus pedidos, né? O que é que você quer com a reclamação trabalhista? Bom, a gente tem um pedido de tutela de urgência, né? Então, a gente reforça o pedido de tutela de urgência aqui nos requerimentos finais. Então, você vai requerer a concessão da tutela de urgência, a notificação da parte contrária para apresentar defesa e comparecer em audiência sob pena de confissão contra a matéria de fato, a produção de provas, né, por todos os meios em direito admitidos, e a procedência do pedido com a condenação do reclamado a pagar com juros e correção monetária, custos e honorários de sucumbência. Dessa forma aqui, ó, diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a reintegração de imediato do reclamante nos termos do artigo 300 do CPC, a notificação da reclamado para comparecer em audiência e apresentar a resposta à reclamação trabalhista sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática, a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, em especial prova documental, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, e a procedência de todos os pedidos com a condenação do reclamado ao pagamento das verbas pleiteadas, acrescidas de juros, correção monetárias e honorários de sucumbência. Se você não lembrou de pedir honorário de sucumbência aqui no mérito, mas lembrou antes de entregar a prova, pode colocar nos requerimentos finais sem problema. Pontua, pontua. Geralmente os requerimentos finais pontua para cada requerimento. Então vai ter uma distribuição de pontos aqui para você requerer a tutela de urgência, uma pontuação para você requerer a notificação, uma pontuação para você requerer a pontuação de provas, a produção de provas, e uma pontuação para você requerer a procedência. E aqui, nos pedidos, o que que pontua? Pontua você colocar os pedidos. Não vai pontuar, geralmente, nunca pontuou individualmente cada pedido. É atribuída uma pontuação inteira para todos os pedidos. E, no final, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Também ganha um pontinho individual aqui. Dá-se a causa o valor de R cifrão. E depois a finalização. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. E aí, como é que você se saiu? Claro que você não precisa ter colocado exatamente com essas palavras. Você tem que ter usado os fundamentos e citado, indicado os dispositivos legais que a gente colocou aqui. A ordem, as palavras, pouco importa, né? Por isso que eu fiz questão de te mostrar o que é pontuado nessa reclamação trabalhista. E eu quero saber como você foi. Foi bem? Foi mais ou menos? Esqueceu de uma tese aqui, uma tese ali, né? É muito importante você, por exemplo, mencionar a tutela de urgência, não esquecer, mas a distribuição de pontos é mais ou menos igual para todas as teses. Então, assim, se você esqueceu uma ou outra, não se preocupe. Você não precisa tirar 10. O 6 te aprova. Por isso que eu coloco o que é pontuado. Olha para o que você colocou e veja o que você acertou. E some os pontos. Não pense no que você esqueceu. Pensa no que você acertou, no que você colocou. E aí vai somando ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as questões, eu vou corrigir todas as questões, né? As dúvidas que eu já recebi até agora dos alunos, se considera, o que não considera. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo falando sobre as questões. Até lá!